Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui a respeito das decepções de um colecionador. Isso faz parte de todo o processo de qualquer colecionador. Isso acontece com muito mais frequência do que os acertos. Você erra mais do que acerta. Faz parte do processo. Mas antes de tudo, como sempre, eu vou pedir aquele favor a vocês imenso. Verifique se você está inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, a gente precisa de uma alavancagem boa, tá? Não esqueça de deixar o seu hype, o hype hoje em dia é mais importante do que curtir, do que compartilhar, do que comentar, é uma ferramenta específica para alavancar os canais, tá? Principalmente os canais mais novos. E venha para o nosso clube de membros VIP. Venha! Vamos ter sorteio de itens que o colecionador vai se desfazer e vai sortear entre os membros do clube VIP. Então venha! A contribuição é bem baratinha, tem de R$3, tem de R$13, tem de R$20, é tudo bem baratinho, nada que vai descapitalizar você e vai dar uma força para o canal. A família do canal Coisa de Colecionador agradece, tá? Bom, essas decepções, gente, faz parte de qualquer colecionismo, qualquer tipo. O meu colecionismo, o nosso aqui no nosso canal, é o colecionismo de literatura, de histórias em quadrinhos, animes, séries, mangás e filmes. E rock, né? Rock é fundamental para a gente aqui. O rock é a trilha sonora perfeita para tudo isso, né? Então, a gente cria todo um ambiente, né, com o rock no fundo para ler essas coisas maravilhosas de literatura, de quadrinhos, né, de mangás, tem coisa muito boa por aí. E nos filmes temos trilhas sonoras maravilhosas também, que o nosso canal também comenta para você, e séries também com trilhas sonoras espetaculares, né, muito boas mesmo. Bom, então, é isso que eu queria falar com vocês aqui a respeito de decepções. É muito comum. Às vezes você aposta num item que até num primeiro momento você acha que ele é muito bom. Tem aqueles itens que você adquire e na hora que você já lê, são os itens mais novos, né? Esses são mais fáceis de você, de certa forma, errar no seu tiro, errar na sua aposta. Só é o material mais novo. Mas normalmente o investimento também é menorzinho, então o prejuízo também é menorzinho. Mas quando você vai para itens mais antigos, mais colecionáveis, você mesmo assim às vezes incorre em erro, apesar de você esgotar, pesquisar, assistir os vídeos do canal Coisa de Colecionador, para você saber onde é que você está caminhando, o que você vai investir, para você investir com um pouco menos de chance de você errar, porque no canal Coisa de Colecionador, você só tem material consolidado, ou seja, material que o tempo já passou, que a história já julgou e continua sendo muito bom. Então, a possibilidade de você errar é muito menor. É lógico que existe um componente que é totalmente pessoal, que é o gosto, e esse daí eu não tenho como interferir com o gosto de ninguém, graças a Deus, né, gente? Felizmente a gente tem essa possibilidade de gostos diferentes. Mas existem muitos materiais que são realmente do gosto da grande maioria. Então, se você quiser apostar, o que nós indicamos aqui no canal Coisa de Colecionador certamente é muito apostável. Vale a pena. Mas mesmo o canal Coisa de Colecionador, o colecionador, às vezes adquire algum item errado, não funciona, e por isso nós temos a nossa playlist aí do o que vai para a garagem, o porão ou para o sótão, né? Tem uma playlist aí que é exatamente isso, vai para a garagem, para o porão ou para o sótão, porque são itens que realmente a gente, no primeiro momento até achou interessante, mas logo em seguida não valeu a pena. Normalmente, itens novos. Eu digo para vocês que, infelizmente, toda essa cultura, esse mar de coisas que a gente tanto gosta passa por um momento muito crítico, muito ruim, a partir mais ou menos de 2012, né? Já tem mais de 10 anos que existe uma crise de criatividade muito grande, uma coisa muito grave mesmo, em tudo, todas as áreas, na literatura, nos quadrinhos, nos filmes, nas séries, nos mangás, nos animes, está tudo meio em crise.
Mas o que nós indicamos aqui geralmente é bom. Muito bem, mas mesmo assim acontece de às vezes eu apostar num item antigo, um item que em tese já está consolidado, e eu aposto, e no primeiro momento eu até acho que foi uma grande compra, foi uma grande aquisição, foi ótimo, normalmente com um preço bom também, né? E aí entra para a coleção. Só que o julgamento da história, o julgamento do tempo, ele é implacável. Esse ninguém escapa, nem eu, nem você, nem ninguém vai escapar do julgamento sério, honesto, direto da história, do tempo. Todos nós seremos julgados. E essas obras também serão julgadas pelo tempo e pela história. Então, o que acontece, né? Às vezes acontece, infelizmente acontece. Uma obra que você adquire, um item que você adquire num determinado momento, com uma determinada expectativa, e às vezes até no primeiro momento com uma boa satisfação, com o tempo ele se dilui. Ele vai evaporando, ele vai deixando de ter aquela importância, deixando de ser um item fundamental e que você tem vontade de reler, de reouvir, de ouvir de novo, de rever, né? Acontece isso, gente, acontece demais, é frustrante, é triste, mas você tem que manter o seu critério, a sua exigência e o seu recorte, que eu sempre falo isso. Colecionador, ele tem um recorte muito específico na coleção. Ele não pode, de forma nenhuma, colecionar tudo, ou mesmo tudo de um determinado tema muito abrangente, tudo da Marvel, tudo da DC. Não existe isso. Você tem que obrigatoriamente fazer um recorte. Um dos nossos seguidores até comentou que está com vontade de começar uma coleção baseada exclusivamente em Vértigo e Black Label, que são, o Black Label é a Vértigo atual, né? O selo Vértigo da DC Comics não existe mais e no lugar dele entrou o selo Black Label, que realmente é um excelente recorte. Eu já digo aí para todo mundo que é um excelente recorte de coleção, excelente mesmo, colecionar o que a Vértigo, o que a DC Comics lançou pelo selo Vértigo e agora está lançando pelo selo Black Label. Realmente é praticamente uma certeza que vai comprar um material de boa qualidade. Mas mesmo dentro desse, você ainda vai ter algumas decepções. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Não existe fórmula mágica, não existe uma garantia total. Não existe. Você vai ter que usar o seu critério, que é o critério final, é a última barreira, é a última defesa da coleção, é o seu gosto. Agora, logicamente, eu sempre digo para você o seguinte, deixe às vezes um item envelhecer um pouquinho lá na sua estante, e logicamente envelhecer bem tratado, tá, gente? Ensacado, com fita adesiva bem fechadinho para evitar que o ar, que o clima destrua o que você tem ali, tá? Então, muito bem tratado, como os meus todos aqui são ensacados, tal, bonitinho, muito bem tratado. Guarde, mesmo que você não tenha se apaixonado por ele no primeiro momento, guarda pelo menos uns 5 anos, pelo menos 5 anos. Aí você dá uma lida e revê. E aí você vai ver se naquele primeiro momento, que às vezes também acontece no sentido contrário. Existe o sentido normal, que é você se decepcionar porque a coisa tinha uma história muito datada, uma coisa que teve um impacto muito forte num determinado período, numa determinada época. Mas com o tempo ela se dilui, ela se dissolve, ela evapora e aí não tem mais aquele mesmo impacto, aquela mesma importância, aquela mesma coisa. Isso é o mais comum. Mas existe o sentido contrário também, é mais raro. Mas existe o sentido contrário. Quando você, num primeiro momento, não se empolga tanto, não acha a história tão sensacional, mas vê alguns valores, vê algumas coisas interessantes, e aí é que cabe ter também aquela tenacidade, aquela paciência, aquele cuidado, aquela resiliência de guardar durante um período, pelo menos uns 5 anos, e aí você volta lá e vai reler, ou vai rever, ou se for um filme, uma série, um mangá, um anime, ou se você vai reler um quadrinho, uma literatura, um mangá, aí sim um mangá, você vai ver se realmente aquilo ali não tem mais valor. Esse julgamento da história é fundamental. E o julgamento da história final é o de cada um de nós. Porque apesar de um grande grupo aprovar um determinado item, uma determinada publicação, o julgamento final é particular, é pessoal, é independente.
Tá bom, gente? Chegou até aqui? Gostei? Não gostei? Deixa o hype e se inscreve no canal. Até a próxima.